Vivo, ao vivo. Assim que como vocês estão. Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Que honra tá aqui. podcast. E hoje a gente está aqui, tem a presença... Rapaz, eu me lembro do dia que eu te conheci. E tu estava com o Ele acendeu a luz com você. Marcelo Teixeira, da Puxa, Just. cara. Você viu que lindo isso, Guilherme? Que fofo. Os caras de novo? Quer fazer de faz de novo? novo. Fazer de novo. Super Gêmeos ativar. É porque você não forma sabe. de embaixadores. Porque você não sabe como a gente se viu depois. Tá Eu brincando. estava andando de bike. É o poder aqui da conexão. Atrás. E vai falar exatamente sobre o livro que a gente daqui a pouco vai falar. Né? O poder da conexão. Rico Machado. Rico Machado, coloca aí o efeitinho. Rico, seja muito bem-vindo no nosso podcast. Eu que agradeço, é um cara. prazer receber você aqui hoje. Eu que agradeço. A gente vai bater um papo. Marcão já começou, né? Você não sabe como a gente se conheceu, como a gente se viu, então a gente tá bem curioso pra ver. Antes Bastante de mais histórias. nada, é Rico Machado no Insta.br, né? Ponto .br. .br. Em tudo Pode ver tá aqui na ponto .br. descrição que o estagiário vai colocar lá. É difícil esse estagiário nosso aqui. Viu? Cara, mas vocês têm que arrumar um estagiário que presta. Se fosse você, eu mandava embora. A gente não deixa nem você aparecer por isso. Rico, seu nome é Rico mesmo? Ou é Ricardo? Ou é... O que é? É Rico? Ricardo, você acertou. Aê, dá um aplauso de novo pra ele. Vamos fechar esse podcast difícil também, agora. É Ricardo Machado. Que legal. Eu tava com essa dúvida desde a hora que você chegou. Eu falei, Interessante você começar por isso e eu vou contar. A vida é cheia de histórias, né? Tudo é história, história é tudo. Eu tava... Antes de mais nada, esse é um poeta. Você vai ter que aguentar esse poeta aqui. maravilha. Já vou Às abrir meu- 3 horas que a gente vai já ficar vou abrir aqui, meu bloco tá? de notas Pega aqui. só água tônica. Tudo é O que história. aconteceu, cara? Você vê que a gente... Ó, é aquela coisa assim, quando você fica parado ali naquele lugar, você não movimenta e você não ganha presentes que Deus pode te revelar em outros lugares, né? Certo. Então eu fiz o coach em Miami, só que foi online, né? Não foi quase um ano, 9 meses online. Toda semana fritava a cabeça porque era em espanhol. Nossa. Com o Dr. Hector Temen, até me encontrei com ele ontem, aqui em São Paulo. E eu tinha acabado de lançar aquela loja que você me visitou lá. Acabado não, 2 anos que eu tinha feito aquela loja e tinha colocado o processo para fazer marcas e patentes, né? O Rico é um designer, né? De sapato. De sapatos. Me Me Não mais formei em nada. 2008. Posso Você falar conhece? sobre isso mais Ele tarde. fala assim, Não, vamos eu falar conheço a sobre isso. pessoa pelos sapatos que ela veste ou calça. Sério? Diga-me o que tu calças que eu direi quem tu és. Mais ou menos isso. Entendeu? Não é quem A tu gente anda. aqui gravando de Havaianas. Ó o jabá. Ninguém tá vendo mesmo? Deixa eu né? esconder o meu aqui. E aí, cara, teve a formatura. Eu quase não fui na formatura. Que eu tava numa situação, tá no livro aqui, a história, né? E aí o Hector falou, Rico, venha, você é o único de Brasília. Aí, numa semana antes, cara, foi lindo isso, porque eu comprei a passagem na segunda para viajar no sábado, e geralmente isso é muito caro, né? A hora que eu vi, estava muito barato, e vocês não acreditam o que aconteceu. A hora que veio o ticket, primeira classe, Tá brincando. eu fui e voltei de primeira classe num valor irrisório. Rapaz. Aí você fala, Deus está nesse Não, negócio. você claro. vai orar por mim quando acabar aqui. Porque... Aí foi assim. E aí eu tô lá, né? Tava até meio preocupado ali, uma semana de aula, uma semana de muitas ferramentas, 70 pessoas do mundo, muito legal, né? E aí, a hora da formatura, ele grita. E eu tava assim, o que eu faço, né? Que eu vou ter que trocar o nome, que não tinha dado. Era Club Shoes, não tinha dado aquele nome para patentear. E eu tinha que mudar. Mas eu não queria colocar Ricardo Machado, Ricardo. Eu estava meio assim. Não tinha pensado no que o cara falou. Aí ele grita lá do palco. De Brasil, Rico Machado. Pronto. Aí eu saí, cara, foi por isso que eu vim aqui. Eu fui andando em câmera lenta. Sabe aquela... Ah, cara... Chegou fechando o paletó aqui, ó. Poxa, bicho. Foi lindo, o cara acabou de falar o nome da empresa. E aí eu comecei a usar Rico Machado no sapato, em tudo que eu fazia, e a loja. E é muito legal, né? A gente, às vezes, pede coisas para o Pai, pede coisas para Deus. Mas a gente não se dá o cuidado de escutar quando ele fala. Você foi assim, certíssimo em escutar aquilo que você havia acabado de pedir para Deus.
E quantas pessoas pedem e chega no momento se frustram, mas Deus pode ter falado muito antes. A gente tem que ter sensibilidade, né? E a sensibilidade, Marcos, é interessantíssimo. Você falou que isso aí dá um gancho, que a arrogância precede a ruína. Claro. Quer dizer, a falta de humildade precede a ruína. E nessa humildade precede a prosperidade, precede as coisas boas. Ao contrário. Exatamente. Interessante, né? Mas vamos voltar um pouquinho. Eu te conheci em Itu, em São Paulo, mas você não nasceu ali. Não, nasci em Itapeva, estado de São Paulo, sul do estado de São Paulo. Com 5 anos eu perdi meu pai era aviador, fazia acrobacia de avião, era empresário. E eu me lembro muito das coisas ali até os 5 anos. Depois eu fiquei meio dos 5 aos 9, foi um choque, né? Eu me lembro muito. Até ontem eu estava falando de um amigo que eu levei, que era vizinho de casa, porque imagina você, a gente voava quase todo dia. E você pisar na asa do avião é como se estivesse pisando num capô de um carro. Aquilo, nossa, fere o dono do avião, né? Claro. Então tem uma lixa para você pisar ali, para você entrar na portinha. E era uma lixa larga, preta, que você entra ali para não escorregar. Isso é memória de quantos anos? Memória de 4 anos e meio. Uau. Nossa. E o Samir, que era meu vizinho, o Samir Lahud, é meu vizinho, foi e tinha chovido. E aquilo era um barro vermelho ali em volta, né? O Samir, eu acho que ele quis desenhar alguma coisa na asa do avião. Ele fez assim com o pé, aquela bola assim, onde era branco. No capô do carro, né, na asa do avião. Eu lembro do olhar do meu pai para mim. Tipo assim... Eu te pego Desaprovação. depois. Não, esse cara é seu amigo, sabe? Ué, Você vai sofrer por ele. Cara, eu lembro do Mas que olhar legal, hein? dele para mim. Cara, é impressionante Vocês você são ter essa amigos memória. até hoje? Ou... Não, o Samir... Boa pergunta. Não, meu pai sumiu com ele. Brincadeira. Ô, Samir! Não, o Samir eu conheço, eu acompanho um pouco ele, mas eu mudei, né? Foi boa essa pergunta. Mas É que nós mudamos ali da vizinhança, minha mãe foi para outra casa, e depois eu não tive muito contato. Eu acho que eu fiz outra escola, que a gente estudava na mesma escola, que era vizinho, assim, meio quarteirão. E depois eu mudei de escola também, então acho que eu não vi mais o Samir por causa disso. Aliás, acho que eu nunca mais conversei com o Samir. E eu mudei de cidade com 12 anos depois. E aí já foi para onde? Fui para Rio Claro. Você Cidade gosta maravilhosa. do interior mesmo, né? É, cidade maravilhosa. Aí a minha irmã casou com o meu cunhado, eu tinha 7 anos. Aí eu já fui tio com 9. Então meu cunhado entrou ali como uma figura para me dirigir, sabe, mentor. Saiu meu pai, né? Aconteceu tudo aquilo. Entrou meu avô, com 9 anos ele morreu também, meu avô, pai do meu pai, morreu de infarto. Eu estava com ele à noite, até à noite a gente ia assistindo televisão, depois eu morava perto, e eu fui para casa, minha mãe acordou no outro dia com a notícia do meu avô. Coisa. E assim, meu avô era dono de jornal, e aí entra as coisas, por que eu estou escrevendo, né? Meu avô tinha jornal na cidade, chamava Folha do Sul. Olha. E também o pai da minha mãe, ela sempre fala agora, depois que eu comecei, depois que você começa a fazer, seu avô também, meu pai também escrevia muito, gostava de escrever. Puxa, olha, são coisas que estão no nosso DNA, que a gente nem sabe, né? Cada um expressa de um jeito, né? Eu sei que o Gabriel compõe, né? Mas antes de você compor, você tem que escrever também, né? Sim, Pelo sim. menos na imaginação. Sim, no exatamente. interior. Criatividade. Eu vi um vídeo até falando sobre isso essa semana, falando sobre o processo criativo. Como que você tem um processo criativo? Você começa criando. É assim, que nem no meu caso, sou músico. filosofia Você dá a isso aí. primeira nota, canta qualquer coisa. Eu vou cantar dessa janela que o sol tá batendo aqui. Acabou. Gabriel é um gordinho. É a voz da Essa lei. composição não é sua, não, né? Não, não Aí é. você vê que as coisas a gente trava, porque trava Sim. na nossa mente. Se você fala, não vou escrever. Pô, Porque não você quer escreve. que seja perfeito. Agora você tem que. Você já estourou essa bolha aí. É isso aí. E que você Que pode você olhar para a falou no janela início, e fazer. né? Você falou no início isso. Se eu não começo... É, exatamente. O processo Você não movimenta, criativo né? é criando. Você tem que criar. Rico, o Marcão falou aqui no começo, eu vou voltar nessa pergunta. Ele falou, o Rico é um poeta. Escrita e tudo mais. Entra nisso? É verdade ou é uma brincadeira? Porque... Não, poeta pela escrita dele. Eu já li o livro dele. Ah, tá. A forma como ele escreve. É por isso que... Ó, o eu Marcão vou deixar ganhou ele pontinhos responder. aqui, hein? Eu li o livro dele. Olha, cara, é muito interessante esse gancho que você falou. Eu tenho visto todos os feedbacks que eu recebo toda semana que você viu essa veia poética. Nós lemos como... Nós entendemos o livro que a gente lê como nós somos. Ó,
Cara, as pessoas me mandam cada coisa que eu falei, nossa, eu que escrevi isso mesmo. Eu escrevi isso, essa era a ideia. Não era essa ideia minha, mas Deus quis fluir através de mim essa ideia. E aí é multiforme sabedoria e a forma que a pessoa recebe. E o que a pessoa recebe? Nas ferramentas que ela tem. Sim. Então nós vemos como somos mesmo, né? Nietzsche, acho que fala isso. Nós vemos como somos. Então, assim, tem veia poética também. Mas você é coloquial, mas ao mesmo tempo eu entendo isso como é um coloquial mais profundo. Eu não sei se tem um nome para isso, mas você escreve ali e a gente sente que você está falando com a gente. É muito louco isso. Quando eu estava... Teve muitas vezes... dá vontade de chorar até, né? Já, calma. Mas muitas vezes que eu estava escrevendo e até eu coloquei ali, eu parei o assunto e coloquei, escrevi isso. Espero que você receba essa minha energia, dessa emoção que eu estou vivendo. E eu acredito que você vai receber através das palavras do livro. Pô, e o Marcão falando isso Cara, a confirmação da que você queria, né? Confirma verdade, mesmo. A gente nunca nem conversou Sim, exatamente não sobre isso, né? falamos sobre Mas isso. a gente sente isso. Uau, Até né? pela forma, Uau. até pela forma de conversar, né? Eu estava falando que durante a pandemia, todo mundo ficou meio parado, tudo, eu pegava a bike e dava umas voltas por aí. Atrás perto do de casa, ali, né? Atrás ali, pela mata ali, atrás do e do nada, eu te falei que eu o vi em Itu. Depois nós nunca mais nos conversamos, esporadicamente, né, por WhatsApp, ou eu não me lembro se foi por Insta. E eu dou de cara com ele. Ele andando e eu estava de bike aqui. Ele de bicicleta e eu andando. Tá Tinha brincando. acabado de se mudar para a Tinha região. acabado de mudar para cá. Aí eu, Marcos Camargo, assim, Ó. falei, na hora, Super Marcos Gêmeos Camargo, ativar. Cara, ele levou um susto. Não, claro. Ele levou um susto. Como é que um cara louco desse... Né? Mas você lembrou na hora, né? reconheci daí na ele- hora. Na hora, cara. Tiramos foto pro Marcelo, né? Foi bem legal. Olha só. Você vê que a conexão... O que acontece? Eu tô ali prestando atenção na natureza, prestando atenção nos meus passos, mas prestando atenção nas pessoas. Tudo é prestar atenção nas pessoas. Sim, sim. E aí foi muito interessante. Eu tinha mandado mensagem para ele, ele não tinha respondido, porque eu acho que alguma coisa no Instagram que você não tinha visto. Ah, não, mas até a gente, viu? Te manda. Às vezes ele responde em 2 semanas. Ah, você já resolveu aquilo? Já. Aqui eu só tenho amigos. A Ju que Sim, o tô diga. Mas foi muito bom o encontro, você vê. Na verdade, eu já tinha sentido que aquele encontro nosso na loja, você vai... Não sei se você que está assistindo vai entender isso, mas existem encontros eternos. Existem claro. encontros esporádicos que você encontrou, passou, vai embora, nunca mais vai ver. Mas existem encontros eternos e eu sinto quando é. Semana passada eu estava num lugar, 300 conselheiros das maiores empresas do país, fui convidado para estar lá. E aí chegou um cara dos Estados Unidos e na hora do almoço, resumindo, a gente estava chorando junto. Ele foi CEO, 30 anos de empresa em Boston. O cara virou meu irmão. Virou meu irmão. E ele falou, Rico, quando eu saí de manhã, eu falei, Deus, me leva para alguém que vai me reconectar com o Senhor de novo. E aí no almoço ele começou a chorar, falando isso, e ele falou assim, eu pedi para Deus e você me reconectou com Ele. Ó. Numas conversas assim. Mas o que tinha acontecido? Você falou, vocês já estavam chorando ali. O que... Não, ele começou a falar disso e começou a chorar e eu comecei a chorar junto. Porque eu fiquei emocionado também, porque você é o embaixador de um reino, né? É a conexão ali, né? Foi uma conexão maravilhosa, porque eu já tinha gostado dele, a gente já estava tomando café junto ali. Daí na hora do almoço ele veio e falou isso. Assim, Hoje você não é representante, hoje você se considera um embaixador. eu sempre me considerei embaixador. Uma vez, você está falando disso, das coisas inexplicáveis de Deus e das conexões que Deus também te livra e te liberta uma vez. Eu estava com Dom Lynch uma vez. Nós havíamos terminado uma reunião aqui em Alphaville e a gente tinha que ir para Sorocaba. Só que já estávamos meio atrasados. Então eu entrei no carro, ele também, a gente já estava correndo contra o tempo que ele ia falar em 1 hora e a gente daqui lá demora 40 minutos, 45, Sim. né, por aí. Mas antes de eu entrar na Castelo, que é muito fácil entrar, eu precisei parar. Eu parei o carro para checar, se eu não me engano, a pressão dos pneus. E eu não sou muito de parar para checar a pressão dos pneus. Naquele dia eu parei. Uau. E eu chequei, olhei, chequei um que estava legal,
que eu estava desconfiado. Daí eu entrei na Castelo. Quando eu entrei na Castelo, eu ainda via as fumaças acontecendo. Uau, cara. Mais de 20, eu não sei quantos carros, mas assim era um Provavelmente domingo à você tarde. estaria ali. A gente não sabe. É por isso que eu estou falando o quanto Deus te livra e as coisas incríveis que às vezes a gente, entendendo as conexões de Deus, o quanto Ele também nos livra. Né? O que eu ia falar do Paulinho, lembrei aqui, que fica até esquentando, cara, o que eu ia falar, né? O pai dele morreu, o pai dele faleceu, e era um ícone também da cidade. E uma semana antes de acontecer com o pai dele o que aconteceu, Deus falou para mim assim: grave um CD para cada filho do seu Alberto. Assim, cara. Louco, né? Falei, que loucura, mas eu vou fazer isso. Gravei 5 CDs, gospel, pus ali louvores da Lagoinha, pus ali Nívia Soares e tal. E falei pro Paulinho, não sei porquê, mas Deus falou. Ele era meio católico assim e tal, mas não era muito. Mas tinha fé, né? Paulinho, Deus me. Puxa, que legal, ficou emocionado. Aí fui no outro irmão, ó, leva para sua mãe, leva para seu pai. Ô Rico, leva para o meu pai. Falei, não dá para levar, Paulinho, eu tô indo para Bauru, tem um cliente marcado agora. Deu 2 dias depois, ele falou, Rico, você trouxe o CD para nós, eu tô ouvindo aqui, tô chorando. Aliás, ele tá me fazendo ficar de pé, porque meu pai passou mal ontem e não sei o quê, ele nem ouviu o seu CD que eu mandei para ele. E a minha oração é que ele saia agora. 2 semanas depois, ele faleceu, ali 3 semanas. Rapaz, eu cheguei lá, tinha milhares de pessoas, né, porque ele era um cara querido na cidade. Tava lá todos os representantes do Brasil inteiro já também. O Paulinho me viu, ele veio desviando todo mundo, assim foi o meu encontro. E agradecer pelo CD. Aí eu cheguei ali perto, a mãe dele veio e me agradeceu pelo CD. Aí o outro irmão maiorzão, outro da fazenda, cara, o que você fez? Então, a gente é embaixador, a gente representa um reino, né? Então, dessa forma, quando o cara falou para mim, você me reconectou, a nossa missão é essa. E às vezes não precisa nem pregar. Às vezes não, de vez em quando você prega, né? Ao contrário, né? É a sua atitude, seu posicionamento, a sua energia de conexão. Eu não falei nada para ele, mas ele já sentiu isso. E conexão é energia. Eu estava com um amigo num teatro Santander no final do ano, e estava uma diretora de uma grande multinacional, e ele, empresa de TI forte, eu tenho um produto, Rico, para revolucionar o mercado dela. Eu falei, você quer conectar com ela hoje? Não. Ele ficou meio assim, meio com medo, né? Aí eu falei, não, eu vou lá. Daí fui no carro, peguei um livro e fiquei na saída, assim, posicionado, a hora que ela fosse sair. Cara, e ele estava de longe vendo, ele estava lá no happy hour, e ela ia passar por ali. E eu estava com o livro na mão, ela levantou o braço e falou assim, meu amigo, vem me dê um abraço. Daí eu falei, olha, eu não te conheço, você me conhece, mas obrigado pelo abraço, e eu trouxe um presente para você, e eu tenho um produto que vai revolucionar o seu mercado. Ela falou, vamos marcar uma reunião. Já estava, acho que na 3ª reunião. Então, assim, conexão é a energia que as pessoas sentem. Porque você sente a energia das pessoas a 7 metros, tem essas teorias, né? Teorias não, né? Estudo mesmo. E assim como a conexão também é uma energia que você quer conectar ou não quer conectar. Exatamente. Então ela sentiu isso e achou que eu era amigo dela já. Então, é louco mesmo isso. Rico, isso aí aconteceu depois que você escreveu o livro. Sim. Mas e antes? Como que você chegou nesse entendimento de, eu já tenho experiência aqui, eu já vi que a conexão é o que você está conversando e falando e vivendo, inclusive, né? Mas quando nasceu a ideia firme de falar assim, eu vou escrever. Muito que aconteceu? Boa pergunta. Dá um aplauso aí de novo. Opa, caiu aqui pela pergunta, né? Bela pergunta. Eu quero ver agora, quero aplaudir daqui a pouco. O que aconteceu, Marcos? O Rico, eu escrevo no livro isso. O Rico era uma pedra bruta, enferrujada. Só que a melhor escolha depois de Jesus foi minha esposa. Minha esposa de Marisa. Ganhou uns pontinhos, hein? Dá coraçãozinho. Viu, hein, Manda um Guilherme? coração aí na Pra câmera. não esquecer a Edi Marisa. Caqui. Edi Caqui.
E aí, Os cara... caras estão com umas piadinhas internas minha aqui, esposa Guilherme, hoje. sempre- Parece eu e Não, você. ele falou na sua frente hoje aqui. Minha esposa sempre foi muito... Ela viu em mim o ouro que eu não via. Uhum. Era uma pedra bruta. Essa pedra bruta era meio arrogante, vamos dizer assim, era automático. Tinha aquela coisa assim, vamos ganhar, vamos fazer, e não se importava. Eu me importava com as pessoas, não pisei em ninguém, mas não estava meio aí para ouvir o que as pessoas querem, não, né? Atendia bem cliente, fazia tudo, mas muito automático. E aí, quando eu casei com ela, 40 dias antes do casamento, o pai dela faleceu. Uau. E no dia do velório, o pai dela, Deus falou assim para mim: coloquei você na vida dela para fazê-la feliz. Ela perdeu a mãe com 13 anos e o pai 40 dias antes do casamento. E no velório, ali, 40 dias antes do casamento, Deus fala, mas sim, Claro. coloquei você na vida dela para fazer assim, Em assim, alto ó, bom pum. tom. Foi muito forte. Teve umas 5, 6 vezes que Deus falou dessa forma que é inegável que não é ele, sabe? Só ele mesmo para falar isso. E aí eu me posicionei para fazer ela feliz, já estava fazendo, né? Então achava que estava fazendo tudo, mas essa é aquela coisa, não ouvindo, Uhum. achando que o meu jeito fazia ela feliz. E aí no encontro de casais da nossa igreja, dei lá uma palestra, bastante gente, e aí eu conto essa história. Coloquei você na vida dela para fazer ela feliz. Encheu a boca. Aí eu saio de lá, a gente é a última a sair da igreja, arrumamos tudo, né? Aquela coisa que eu sempre faço isso. Aí entramos no carro, eu me achando, ela faz uma pergunta para mim: você sabe o que me faz feliz? A gente tem efeito especial aqui. Olha André. só, e esse efeito especial vem Na hora de Hollywood, certa. né? O que aconteceu? Eu podia ter 2 caminhos ali, aliás, a gente sempre tem 2 caminhos. Sempre. Eu podia ser arrogante e falar assim, puxa, eu te faço tão feliz, olha o que você está falando para mim, O mais fácil, né? ou É o realmente caminho mais ouvi-la. Hum. Puxa, o que eu faço? O que está errado? Eu baixei a bola e falei assim, não, o que está errado? Ela já estava falando há muito tempo para mim que a loja não fazia bem ela. Isso foi em 2016. Não era o que ela queria, e eu coloquei desde que eu casei, cara. 98, 97 nós casamos, 98 eu abri a loja, ela estava lá naquele furacão com a gente. E ali caiu minha ficha. Eu falei, aí eu tenho uma parte aqui na capa do livro que eu digo, sabia tudo sobre sapato e nada sobre mim. Ó. Sabia tudo sobre sapato e nada sobre mim. Muitos empresários sabem tudo, profissionais liberais, sabem tudo sobre direito, sabem tudo sobre medicina, tudo sobre odontologia, Tão comum, consultoria de empresas, mas não tem ESG em casa. Não tem ambiência, não tem sociabilidade e não tem governança em casa. Mas dão aulas de governança da empresa. Se não tem em casa, cara, você não tem em lugar nenhum. Esses dias eu estava num grupo de célula e Deus me deu essa palavra. Eu falei assim, olha, a forma como você trata a sua esposa é a forma como você está lidando com Deus. Você não está servindo, você só quer para você só quer que te sirvam. A forma que você está no network mostra como você trata a sua família. A forma como você trata a sua família mostra como você trata todos os relacionamentos. E a forma como você trata todos os relacionamentos mostra como você trata Deus. Você coloca Deus para te servir. Ele é um Deus maravilhoso que te fez. É o teu reino, né? É o teu reino. Mas você quer o seu reino. Você é o reino. Não. Sirva. E essa é a nossa configuração inicial. O problema é que o mundo vai reconfigurando a gente, colocando um monte de drives que vai te tirando da... E eu comparo isso no livro com um João de Barro. Como que o João de Barro aqui, na Bahia, lá no Rio Grande do Sul, faz aquela casinha bonitinha de João de Barro? Ele fez uma imersão de João de Barro em Alphaville, ficou 3 dias fazendo a imersão com os players de João de Barro,
como fazer uma casa de João de Barro. Não, ele tem uma estrutura e o propósito dele é fazer aquela casinha bem feitinha para a família dele, e ele faz com alegria. Se você vê ele trabalhando, você vai falar, cara, esse cara está fazendo com alegria. E o nosso configuração inicial é servir. Uhum. E é engraçado que vocês vão saber, vocês vão entender isso. Bill Gates, o cara ficou bilionário, o maior do mundo, tal, não sei o quê. O que ele mais gosta? É a filantropia. O cara gasta bilhões e bilhões e bilhões de dólares, porque o cara chega no final da vida e vê que não nada daquilo preencheu um vazio. A hora que ele fala, não, o vazio é ajudar as pessoas. Uhum. Então ajuda já. Não espera chegar no final, porque às vezes você não tem tempo de fazer. Uhum. Então, dessa forma, essa configuração inicial que faz parte da nossa vida, que a gente tem que voltar a buscar. E foi essa inspiração que te colocou em pé para escrever? Não, aí calma. Aí chegou ali a pergunta, vamos voltar, que eu viajei aqui agora. Né? Só estou te trazendo para puxa. cima. Aí Pega o pezinho dele aqui, a volta pergunta pra da terra. minha esposa fez eu entrar em si, Ah, não sei nada sobre mim. Ah. Eu preciso buscar o desenvolvimento humano, certo? Preciso buscar ali ferramentas. E aí eu fui fazer coach, já tinha feito coach, mas eu tinha feito meia boca. Aí fui fazer treinamentos, power trainer, fui fazer vários. E num dos treinamentos eu estava falando sobre venda um relacionamento orgânico. Aí eu já estava mais orgânico. Uhum. Eu não estava cheio de técnicas, né? Eu estava mais amável, mais... Aí eu fui dar uma palestra na igreja também, para empresários. Aí, falando dessa palestra, daí eu fui para um evento, Power Trainer, foi do Ultrapassando Limites, do Rodrigo Cardoso. E ali tinha 29 pessoas. Das 29, ele ia sortear 2 para palestrar. Foi uma semana ali num resort. E você tinha, para entrar no palco, eu já tinha pregado, né? Então eu não tinha muito, eu já tinha a intimidade aqui com uma plataforma para você falar alguma coisa, mas ele falou, para você entrar para 1000 pessoas, assim, você tem que ter uma âncora, você tem que ter um momento que você entra e todo mundo vai sentir sua energia e vai falar, o que aquele cara quer falar para mim? Deixa eu experimentar, deixa eu ver, né? Agora, se você entrar tímido para um público de 500 pessoas, o cara vai olhar assim, o que esse cara vai trazer aqui? Nem sabe o que ele está fazendo ali. não conecta. A hora que se entra, por isso que os caras entram lá, né? Energia. E aí, lembra de alguma coisa que te faça muito feliz, que foi o melhor momento da sua vida. Aí eu fechei o olho e tal, era um exercício, né? E aí você ia lembrar esse momento e ia palestrar também ali para os 29. Ele ia sortear 2. Aí o que aconteceu? Eu fechei o olho e lembrei do meu casamento. Puxa, meu casamento foi desafiador. Não foi? 40 dias antes, meu sogro tinha morrido. Foi emocionante o casamento. A hora que a mulher entrou, ela ia entrar com o tio. Abriu a porta da igreja e ela entrou sozinha. Ela falou para o tio, tio, vou sozinha. Olha a coragem dela. Uhum. A hora que ela entrou sozinha, todo mundo chorou. E ela chega no meio do caminho e fala assim, vem. Vai. Se ela não falasse, eu estava até agora olhando para ela assim, Chamou estático, para assim, responsa, né? vai. 25 anos depois já está lá, assim, meio seco, né? Mas já está lá. Se ela não fala, vem... Eu não tinha saído do lugar, cara, porque eu fiquei impactado com a imagem. Eu falo brincando, é claro, né? E aí o que aconteceu? Não foi um momento tão alegre. Foi feliz, maravilhoso, mas, cara, deixa eu lembrar de quando foi aquela emoção do casamento e entrar no palco. Eu vou entrar deprimido. E aí eu fui indo, eu cheguei numa história de infância aqui, que me conectou. Foi louco isso. E aí, essa história de infância, naquele evento eu lembrei, e quando eu lembrei dessa história de infância, me veio assim, cara, várias sacadas, me veio a conexão com o sapato, foi tudo naquele ambiente ali. E, para ajudar, ele me sorteou. Ó. Todo mundo lá tinha lembrado quando pegou um filho no colo. Todo mundo. Quando você soube que era pai, é isso que a pessoa... Nossa, a hora que eu peguei o filho no colo, eu não tenho filho. Então eu lembrei ali, casamento e tal, cheguei na história de infância, que já vai virar o significado de ser rico também, na outro livro que eu vou lançar em julho. É um dos capítulos aqui, e vai virar uma história infantil,
Olha que louco, fui conversar com uma escritora infantil um tempo atrás. E quando eu contei a história para ela, ela começou a chorar. Ela ficou emocionada. Ela falou, essa história minha filha precisa ouvir. Ó, que Uau, lindo. falei, caramba, que coisa. Aí a hora que eu falei, caramba, que coisa, Deus falou assim, tá vendo por que eu não te dei um filho? Você vai ajudar a destravar muitas crianças e muitos pais. Você não tinha... Daí veio tudo isso na minha cabeça, né? Você não teria lembrado dessa história de infantil. Cara, cada história que a gente passa, Marcos e Gabriel, cada história é para ser dita. Eu converso, muitas pessoas assim, minha vida dá uma história, mas eu não tenho coragem de escrever um livro. Por que não? Se Deus não quisesse que você escrevesse, Ele não escreveria a Bíblia. Anota isso. A Bíblia, escrita durante séculos, é a mostra que Deus quer que você conte a sua história. Ele está contando a dele, está contando a do filho, ele está contando dos servos dele, de todos que ele quis contar. E ele quer continuar contando a sua história, porque a sua dor que você não quer contar, o óbvio que você não quer contar, vai curar Vai sarar alguém. alguém. É isso mesmo. A sua dor, muitas vezes, sua cicatriz é sua patente de autoridade. Você vai falar com propriedade. Então, tudo isso, por quê? Pela pergunta da minha esposa. Legal. Aquilo me acendeu de verdade, me conectou, trouxe consciência. Quando a gente eleva a consciência, aí começa a melhorar as coisas. Tudo muda, né? Tudo muda. Mas parabéns. Eu acho que, assim, é muito gostoso a gente ver, porque sempre que, quando eu tinha a editora, né? A gente fechou agora, faz pouco tempo, mas eu sempre perguntava para o autor que vinha apresentar o livro, eu falei assim, eu perguntava, com o que a pessoa vai sair daqui após a leitura desse livro? É exatamente o que você colocou, né? Se eu vou ler um livro e eu não vou ganhar nada, em termos de entendimento, né? Alguma coisa tem que mudar, alguma coisa tem que transformar o meu interior, né? Após aquela leitura. E o que você falou é exatamente o que a Bíblia faz. Sim. Ela não traz só histórias, ela traz genealogia, ela traz de tudo. Um pouco. Né? Treta, vitória. Né? Coisas que Matança. você deve fazer, não deve fazer, tudo. Sim. Mas Aliás, se por coloca. Por falar em treta, minha mulher falou assim, hoje é dia do índio. Exatamente. Conta essa história lá, porque 19 isso é de uma abril. vulnerabilidade que você tem que contar também, né? O cara é escritor e tal, mas não é antes de tudo isso. Eu falava para mim fazer. Para mim fazer. Para mim fazer. Pra mim, comer. Eu falava, hoje é dia do índio, então. Né? Vamos homenagear os índios. Então, fica a dica aí. Eu falava, de vez em quando eu falava aquela coisa, eu tô achando que tá certo para mim, né? Fazer, né? Sim. E a minha mulher fala, amor, mim não faz. Mim não Ela faz. vivia falando isso para mim, mim não faz. Mim não faz, mas aquela coisa, não ouvia. Aí eu vejo um post, há anos atrás, uns 8, 10 anos atrás, dizendo assim, hoje é dia do índio, parabéns para você que fala para mim fazer. Olha. Cara, você vê, ó, aquele post me mudou, nunca mais falei para mim fazer. Todo E o mundo... índio não tem nada a ver com isso. Não, né? não tem Essa é nada a ver, verdade. esse é o jeito dele. Né? Mas a forma mais simples que eu encontro sempre de ajudar alguém nesse aspecto é, antes do verbo, põe eu. É, acabou. É mais fácil. Foi assim que eu decorei. Foi antes do verbo. Eu aprendi mim não conjuga verbo. Isso. Aí ficou na exatamente. cabeça. Mas, Rico, vamos lá. Mas esse Tá é um vendo, assunto né, Gui? relevante, hein? Não, mas foi Esse bom é. pro o Gui precisava escutar essa. É, o Guilherme... Difícil. Acorda ele lá. É, ele tá dormindo. Ele deve estar comendo um lanchinho da quieto, tarde. né? Foi no quieto. Mac A gente aqui rapidão, com pessoal, fome. acabei de chegar aqui. Aqueles, né? Rico, vamos lá. Você, entre tantas histórias, né? Você compartilhando essa trajetória de vida, tudo aquilo que Deus tem feito através da sua vida, a escrita do livro, conexões. Mas quem foi o Rico antes? O Rico sempre foi cristão? Você cresceu num lar cristão de referência? Ou isso surgiu a partir da sua geração? Olha só, cara. Conta pra gente um pouquinho. Eu nasci num lar cristão. Minha avó... A minha mãe não vai muito na igreja e tal, né? Não frequenta muito, mas minha avó frequentava. E quando meu pai morreu, minha avó levava mais. Ajudou bem minha mãe ali. E aí eu sempre tive essa... Não vou falar conexão. Eu ia meio assim, meio automático também. Né? Quando eu casei, eu frequentei a igreja desde os 5, desde antes. Antes do meu pai morrer, eu já ia também. Mas aquela frequentada... É. Sheep. Sou ovelhinha ali, sentadinho. Ovelhinha de Jesus.
Quando eu casei, Marcos? Cara, Agora vocês me fizeram lembrar do negócio. Não aí estava o dia programado acertou- isso. Aí o dia acertou um monte Não, cara. Quando eu casei, de lados desse homem. ela também, eu estava afastado, não estava indo na igreja. Ela também estava meio afastada, tal. Eu fiz uma pergunta para ela. O que Jesus fez por mim? Ela falou, como assim? Não, o que Jesus fez por mim? Cara, eu não entendi ainda. Eu não tinha tido um encontro assim. Cara, ela contou a história, assim, ela contou o sacrifício, o que aconteceu, ela contou para mim, resumindo ali 1 hora. Eu fiquei da meia-noite até as 7 da manhã chorando. Ó, que bonito, hein? Foi louco, cara. A conversão é um negócio Foi maravilhoso. É muito doido, né? Então, assim, ela já começou a me desenhar ali. Minha esposa é design de pessoas. Ela já começou a me desenhar ali. E o que conectou com ela foi meu coração. Ela fala isso para mim. Que bonito. Então, assim, eu entendi, e ainda foi muito engraçado que eu vou lembrar agora. Eu fui num culto da presbiteriana que a gente começou a frequentar, e era um casal de índio. Olha aí. Era um casal de índio convertido, o casal e a família, cara. Aí o cara pregou, foi maravilhosa a pregação dele, não esqueço. Aí ele fez o apelo, eu já dei aquele mergulho assim de peixinho assim daquela quando você vai É pra mim. quando você vai defender aquela bola de vôlei, sabe aqueles mergulhos? Sim, sim. Eu já me joguei no chão assim, sabe? Na presbiteriana é um escândalo, né? Mais ou menos, mas assim, na hora que ele chamou, eu já estava lá na frente chorando. Foi lindo, assim, as pessoas chorando, vendo eu fazendo isso também, minha esposa e tal. Aceitei Jesus ali. Eu nem lembro se tinha mais alguém comigo ali, só vendo que era eu ali. Deus estava me chamando. Foi lindo. E aí, esse negócio de aceitar Jesus, eu fui umas 3, 4 vezes. Minha mulher falou assim, não precisa aceitar de novo. Quero aceitar todo dia. Aí eu me emocionava com as pregações de apelo, eu estava lá. Vamos lá de novo, para não deixar o cara triste. Mão, não foi né? ninguém, deixa eu ir. Tem alguém com dor de cabeça, o rico eu. Até com dor na perna, eu. Aqui, ó. Mais ou menos, mas foi uma conversão assim, cara, eu entendi. O mais bonito da conversão, eu não sei com você, mas aparentemente deve ter sido isso também, né? É a transformação que se dá início, né? A partir dali. Antes eu era assim, agora eu sou assim. Antes eu falava assim, agora eu falo assim. Antes eu vivia assim, agora... como que foi esse processo, continuando esse... que o Antes eu te Gabriel conhecia deu de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Ó. Então eu já viajava, vendia sapato. Cara, ele, assim, ele viajava comigo. Ele é meu melhor amigo. Ele vai onde eu tô. Tem amigos que sabem que eu falo. Tem um amigo que sempre fala assim, Rico, eu sempre lembro do que você fala disso aí. Eu não vou levar Deus fazer treta comigo, porque Ele está comigo, então não vou levar. Não vou fazer Deus passar vergonha nas coisas erradas que eu vou fazer. E se Ele vai comigo em todo lugar, eu não vou fazer coisa errada. Se você entender isso, que Ele é em você, Ele não existe, tá? Ele é. A nossa nação já seria diferente, né? Exatamente. Se o povo entendesse assim. Se todo mundo... Se os cristãos entendessem, já estava bom. Porque a existência, diz lá no dicionário, algo que subsiste em alguém que criou. Ele é. Ninguém criou ele. Ele é o Criador. Então, o tempo está na mão dele. Ele é. Ele é passado, futuro, presente. Então, olhe para ele que se você quiser ter uma vida próspera e seus planos vão bem, né? Não vai fazer sozinho. Então, assim, claro, Marcos, deu muita treta mesmo depois de ter convertido. Fiz muita coisa errada, assim, não querendo errar, mas fiz coisa errada para aprender. Toda a trajetória, todo o revés que a gente passa na vida faz parte da sua história de sucesso. Qual é a sua história de sucesso? Já ganhamos. Somos salvos na cruz. O nosso pódio é a cruz. Nós somos mais que vencedores. E a cruz é muito engraçado, né? Ela tem o primeiro, segundo, terceiro lugar ali. Cruz é um pódio. É o topo de um pódio. Você está nesse pódio mais que vencedor. Aquele que aceita isso está no pódio da cruz. Mais que vencedor. Então não adianta, você não entra para perder. Mesmo que se você perca, você ganhe. Você ganha. Mesmo que tudo dê errado, deu certo. Jesus, tudo deu errado, mas deu certo. 3 dias depois. Tudo deu errado. Para o mundo deu errado. O cara foi crucificado. Não, cara. Ele foi lá roubar a chave da morte. Ele foi lá nos dar vida.
e vida é abundância. Você pode até não crer isso. A pessoa pode até não crer nisso. Mas é melhor crer. Você está usando o calendário após Cristo, cara. Então, assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, assim, você está dentro da estrutura de Cristo. Eu acho que sustenta o mundo. interessante isso que você falou, né? Deus está em todos os lugares. Então aí você pensa duas vezes em fazer alguma coisa que você não faria. Você pensa, Deus está comigo. Eu lembro que tinha um pastor, amigo nosso, e o Felipe, né? Ele é até da igreja, o Gatão. O apelido dele é Gatão desde pequeno. E tinha acontecido uma situação que eu não lembro agora. Aí esse pastor chamou a gente para conversar. E quando ele chamou a gente para conversar, ele olhou pra gente na sala e falou: irmão, o Espírito Santo está aqui, amém? Cara, na hora bateu um temor na gente. Aí não tem meio termo, não tem. Eu vou dar uma enganadinha, eu vou dar um... Porque você realiza, né? Você realiza, ó. Você entende que o Espírito Santo está aqui. Sim. Assim como está aqui agora, assim como está lá com o estagiário no celular, assim como... O Espírito Santo está em todos os lugares. Isso é tremendo. Eu acho que você... Acho não, tenho certeza. Você começa a viver uma vida com uma outra conduta. Você começa a caminhar de uma maneira diferente. Posicionamento, né? Exatamente. Posicionamento é tudo. A gente está quase partindo aqui para o final, mas eu ia até falar assim, puxa vida, Rico, fala alguma coisa para os empresários. Mas você acabou de falar. Sim. Eu sei que você tem mais aí, a gente vai soltar já aqui. Mas é interessante como o conceito de Deus, quando ele é verdadeiramente colocado no nosso interior, como isso transforma uma vida, né? O que o Gabriel acabou de falar. Alguém chamando a atenção, né? O Espírito Santo está aqui. Se o cara não tem um entendimento, para ele isso não vai fazer diferença nenhuma, passa batido. Agora, se você já tem um temor, se você tem uma conscientização dessa presença, muda tudo. Muda tudo. Isso é conexão, né? Mas você tem que entender, o poder da conexão é a conexão comigo, que foi aquilo lá, aquele processo lá de consciência, de autoanálise. Aí você vê, puxa, eu sou errado pra caramba. Porque as pessoas muitas vezes, Marcos, entram na igreja e já se conectam com Deus sem olhar para si mesmo. Não é um olhar do ego, tá? Não é isso, não é olhar para o umbigo. É olhar para suas tretas, seus defeitos, seus... tem dons também. Pô, mas eu tenho defeito. Então já não julgo ninguém. Já não julgo mais. Porque eu sou errado. Então eu vou amar meu próximo como a mim. E, cara, sendo tão errado, Deus me fez tão perfeito a ponto de me amar e dar o seu filho por mim. Então eu amo ele sobre todas as coisas. E o próximo como a mim. Mas você tem que se amar com seus defeitos, com seus problemas. Se ver qual é o meu papel, qual é o meu significado, qual o significado que eu vou deixar nessa terra. Significado quer dizer de sinal. Aí a gente está falando de novo, energia, de sinal. Qual o sinal que você está dando para os seus filhos? Qual o sinal que você está dando para os seus amigos? Qual o sinal, empresa? Qual o sinal, que fala muito branding hoje, né? Qual o sinal que você está dando para os seus clientes? O seu atendimento, em tudo que você faz. Você está servindo mesmo? Uma vez eu fui com a minha esposa almoçar num restaurante inaugurado lá da loja, ali perto. É o verdadeiro significado do embaixador, né? Embaixador. Você está trazendo isso aí. Inclusive, nós somos embaixadores de um reino. E que reflita, damos o sinal desse reino. Que nem precise chegar, nossa, eu sei que aquele cara... Acontece com você. Você é cristão, né? Muitas vezes chega para você e falam isso. Então, a gente emite um sinal. Esse sinal é sal e luz. Acabou. Esse sinal é sal e luz, cara. E aí eu fui só para colocar ali os empresários ali, muitas vezes você tem uma cultura, a cultura da empresa sim, pessoas, na hora de pessoas não tem nada a ver com pessoas. Seja íntegro no que você está falando. Aí a gente foi almoçar e a menina atendeu mal a gente, a funcionária ali atendeu mal, a minha mulher pediu um negócio a mais ali, já a cozinha já não sei o quê, e foi só dando voadora, rapaz. Eu estava ali, não fui embora porque estava chato e era na inauguração, né? Aí no final fui pagar, estou ali no caixa, ela, gratidão. Eu olhei para ela assim, viu? Gratidão? Você atendeu mal a gente. Seja grata desde da hora que a gente entrou, não na hora que eu estou pagando. E aí eu preguei um dia na igreja o seguinte: nós somos assim durante a semana.
dando voador em todo mundo, fazendo coisa errada, chega na igreja, gratidão. No domingo. E a gente tem que ser íntegro, cara. Você na jornada do cliente, vamos lá, o cliente comprou, não sei o que, tá legal. E aí, deu defeito? Não conheço, não te conheço. Nunca ouvi falar. Na loja eu não via, via pouco. Quando era muito defeito, assim, que a mulher rasgou, que era difícil. Por quê? Eu via 3 dimensões. A dimensão da empresa, a dimensão do cliente e a dimensão do fornecedor. A mesma relação que eu tinha com o cliente, eu tinha com o fornecedor. Sabe por quê? Porque o fornecedor que vai entregar ao meu cliente o produto, que eu não fabricava, eu era uma loja. Se eu não tratar bem, eu levava saco de bombom nas fábricas quando eu visitava, aí dava para as meninas lá que estavam lá trabalhando. Naturalmente elas sabiam que era o rico, e tinha lá a etiqueta rico. Elas vão pôr uma cola a mais, elas vão fazer bem feitinho no rico ali. Puxa, aquele rapaz que traz um bombom para a gente, ninguém traz. Tratava bem, aliás, fazia custo com o meu fornecedor, e às vezes o fornecedor falava assim, rico, eu faço por tanto. Eu falei, coloca mais R$1 aí que dá para eu colocar lá. Uhum. Aí, nossa, não, cara, eu quero que você se dê bem também. Porque eu sabia que esse R$1 ia fazer toda a diferença para eu entregar melhor para o meu cliente. Agora, como é que você quer entregar o melhor para o seu cliente se você lá está rasgando o seu fornecedor, não cancelando o pedido para ele fazer mais barato? Muitas fábricas fazem isso, muitas marcas grandes de sapato fazem isso. Vai lá no coitadinho do Rio Grande do Sul, eu quero 10 mil pares. A hora que o cara está terminando, fala assim, cancela o pedido. Aí o fornecedor... Não, mas eu vou quebrar se você cancelar. Então faz 20% mais barato. Grandes marcas. Eu não posso falar aqui, né? Mas eu olho para a marca e me dá um negócio. Não é nada do que ela está falando para o mercado. O sinal que ela emite para mim é a verdade. Ela está transmitindo, mas um dia chega a verdade e acontece. Um dia a verdade é escancarada. Não precisa ninguém falar. Então, assim, aquilo que você está plantando, você vai colher. Não adianta. Não tem outro jeito, né? Outra coisa é assim, a gente vive um mundo muito extraordinário hoje, né, Marcos? Só que as pessoas não querem fazer o ordinário. E o que sustenta o extraordinário é o ordinário. O extraordinário é o ordinário em exponencial. É aquela história bíblica, né, de Marta e Maria, né? Claro, Maria escolheu a melhor parte, fazer aquilo, mas Jesus nunca disse que aquilo que Marta fazia não deveria ser feito. Né? Então, todos os aspectos, por exemplo, você vai para um teatro, você vai para uma igreja, você vai para qualquer lugar. Quantas pessoas colocam horas e horas ali para que quando você se senta naquele lugar, você se sinta bem, né? Então, tudo isso tem diferença no dia a dia. E você falou aqui das empresas, né, dos empresários. Tudo tem um processo. Né? Esse ciclo, quando ele gira adequadamente e equilibradamente, faz toda a diferença. Gera essa harmonia, né? A harmonia é um negócio interessante, você que é músico. A harmonia dos relacionamentos, a harmonia é o tapa na cara que Jesus fala. Se alguém te der um tapa, se alguém mostrar um ruído para você, mostra a sua face de harmonia. Falei para você que ele é poeta. Você viu? O ruído que está a vida da pessoa. A pessoa está no ruído. Se você tem a consciência de que a pessoa está no ruído e você sabe sobre a harmonia, vamos trazer uma música aqui. Quando você tem consciência, você é mestre, né? Quando você tem consciência, se você é mestre, você é maestro. E o maestro tem o que na mão? A batuta. O que traz para uma orquestra sinfônica harmonia? A batuta. Então, se você tem consciência, você tem a batuta na mão. E aí você traz em todos os relacionamentos harmonia. Inteligência relacional. É sobre isso. Não, exatamente. E conforme você também estava falando, Marcos, também, né? A gente coloca muitas horas de trabalho aqui nesse podcast. A gente faz o melhor para vocês que estão assistindo. Se inscreva no nosso canal. Deixa o like. Fala aí, Marcão. É isso aí. Fala aí. Tamo junto. Rico, a gente está arrumando para um final. Eu acho que ainda poderia ter... Pode chamar que eu vim mais uma vez. Quando lançar outro livro, a gente... maravilha. Não, antes disso, daqui a pouco a gente volta. Deixa pra gente, a gente sempre costuma falar isso, né? Para aqueles que
Eu acho que você já deixou muitas mensagens aqui nesse podcast. Eu vou reassistir, porque eu quero e porque eu também tenho que quero reassistir também. Pra gente fazer os cortes. Inclusive tem um canal de cortes, né, Guilherme? Positivo. Positivo. Uau, não tem Ó, corte cortes. lá ainda. Uns shorts. Muito Ainda legal. não tem cortes, mas tá em processo ali. Para aqueles que estão nos assistindo, uma mensagem dessa conversa que a gente está tendo, de experiência de vida, curta, assim, só pra gente deixar os espectadores pensativos e burburando, assim, né? Burburando não existe essa palavra. Vou falar um contexto, daí eu deixo a mensagem. O contexto é o seguinte, tudo tem um processo. Nós chegamos aqui, vocês falaram de McDonald's, né? Então, o lanche rápido ali, o fast food, não existe. Não existe. Alguém plantou trigo. Alguém fez o pão e alguém trouxe ali para o McDonald's. Uhum. Alguém plantou a vaca. Alguém estava lá cuidando da vaca no pasto, foi para o frigorífico, fez a carne e trouxe para o McDonald's. Anos para chegar naquele sanduichinho ali. O alface é a mesma coisa. Alguém plantou, alguém colheu, alguém cultivou. Ali é uma montagem. Não existe fast food. Tudo tem um processo. Jovens, entenda que tudo tem um processo. Tudo. E a mensagem é o seguinte: em tudo, se tudo tem um processo, faça tudo da melhor forma. A gente sabe da palavra excelência. Excelência vem do grego excel, que quer dizer mais. Aí entra naquilo que aquele que te pedir para andar 1 milha, ande 2. Uhum. Essa é a mensagem. Mas a mensagem está num capítulo do livro aqui, o 3º capítulo, Experiência Vitoriosa, que diz assim: a excelência não está na grandeza das posições, mas em desempenhar com grandeza a posição em que estamos. Ó. Essa é a minha mensagem. Gui, E onde Mas que compra o você tá livro, pegando Rico? bem aí? Tá pegando aqui. é Aquela no, câmera ali. no Instagram, ricomachado.br. Tem um link ali na bio, tem um link. legal. Fala aí Aliás, seu Instagram. ontem, Fala aí, qual que é? o Instagram é ricomachado.br. Ah, esse é o Instagram? Esse é o Ah, Instagram. eu pensei que era o site. ricomachado.br. Beleza. Rico Machado Vai de estar na Brasília. descrição também desse podcast aí no vídeo. Queridão, Rico, obrigado. beijo na Ed. Amém. Você é uma bênção na nossa vida. Prazerzão ter você Obrigado com a gente. pelo privilégio de estar aqui com Até vocês. o próximo. nesse Quem não se tempo. inscreveu ainda, se inscreve no Por nosso favor, canal. se inscreva. Compartilha Meus com o amigos que amigo. eu vou compartilhar com todos os meus amigos. Com Se certeza. inscreva para... Puxa vida. Não Dá é? uma moral pra nós Compartilha, né? Compartilha. Manda Se aí. achou interessante, né? A gente tá com uma vaga aberta aí de estagiário. Manda o currículo. Rico, obrigado, hein? Valeu. Falou, pessoal. Até a Valeu, próxima. pessoal. aí, né? Valeu.